A paz do Senhor para você, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos aprender, através da palavra de Deus, conhecimento da verdade. Pois o próprio Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, que tua palavra é verdade. São João 17, verso 17. Também no Evangelho de São João 5,39, Jesus disse: examina as Escrituras, pois cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O tema de hoje: o último povo de Deus não estaria congregando em nenhuma organização religiosa. O remanescente agora, o povo de Deus, não estará em nenhuma organização religiosa. Por que ele não vai estar em nenhuma organização religiosa? Porque ele segue o Cordeiro. E se ele segue o Cordeiro, quem dirige ele, quem conduz em toda a verdade é o Cordeiro. Então Jesus, o Senhor Jesus é o seu guia, é o pastor. Por isso no Salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Então é necessário que cada um de nós examinamos a Bíblia Sagrada e não confiamos em ficar em nenhuma congregação religiosa. Talvez o que eu vou falar para você vai te chocar, mas se você aceita a Bíblia como ensinamento, então deve obedecer. Eu vejo alguém falar: não, mas você então é um desengrejado. Não. A verdadeira igreja de Cristo está baseada naqueles que andam de acordo com sua palavra, de acordo com sua verdade. A verdade contida na Bíblia Sagrada. E nós precisamos estudar a Bíblia para isso, entender. Por quê? Porque a igreja não é mais a casa do Senhor. Quando o Senhor Jesus veio no primeiro advento, o que fizeram os judeus com a igreja de Deus? O que eles faziam no templo do Senhor? O que Jesus fez quando Jesus entrou no templo? Jesus pegou um chicote e disse: fizeste a casa do meu pai um covil de salteadores? A minha casa é para ser chamada casa de oração para todos os povos. Mas note bem o que tem acontecido com todas as denominações religiosas. Precisamos nem ir muito longe, basta vermos pelos meios de comunicações os escândalos, a corrupção, o roubo acontecido dentro de todas as denominações religiosas. Cada uma tem cometido seus crimes perante o céu. Tem roubado o pão da viúva e o leite do órfão. E você pode me dizer: mas irmão, isso não pode ser assim. Irmão, vai às Escrituras, estude, pesquise a Bíblia Sagrada. As denominações, todas elas se corromperam, todas usam apenas o nome do Senhor, apenas financeiramente ou comercialmente. Mas não tem compromisso com o céu. Eles têm unidade com o mundo. E tudo que o mundo pratica, nela se pratica. Por isso aqui no livro de Apocalipse 14, versículo 1, fala de uma classe de pessoas, as únicas que estarão nesses últimos dias, que estarão apenas com Cristo, não estarão congregando em nenhuma organização religiosa, seja qual for o sistema de organização, seja evangélica, seja muçulmana, seja budista, seja qual for. Todos os sinceros e verdadeiros sairão de suas organizações religiosas e seguirão apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso aqui na Bíblia Sagrada, no Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: e eu vi ainda o Cordeiro que estava de pé no Monte Sião, e perto dele estavam 144.000, que trazia escrito na sua fronte o nome dele e o nome de seu pai. Nota que esse grupo de pessoas, o último remanescente, que estará conflitando com a besta e com a sua imagem, os únicos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. Para esse grupo de pessoas, obedecer à lei de Deus, seus mandamentos e estatutos é um prazer. Eles sentem alegria no seu coração. Eles vão dizer, como diz o salmista: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E diz mais aqui no comentário bíblico adventista do livro de Apocalipse, diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgem. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados, com primícia para Deus e para o Cordeiro.
e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então esse grupo de pessoas, eles não contaminaram com mulheres, porque eles são virgens. Aqui, meu querido amigo e irmão, mulher simboliza a igreja. Esse grupo de pessoas não estarão mais congregando dentro de nenhum sistema religioso. Porque eles conseguiram perceber e ver que a igreja, ela não ensina mais a palavra de Deus. Nos estudos anteriores que nós vamos estudando, a besta que sobe do mar, a besta que vem do abismo, que são simbolizados pelo poder da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem trazido uma taça com a sua mão cheia de vinho da sua prostituição, a qual embebedaram os homens da terra. Mas esse grupo de pessoas não foram envolvidos por esse sistema religioso, de nenhuma organização religiosa. No seu amor em busca da verdade, eles, examinando as Escrituras, viram que a verdade está em Cristo. Pois o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. E aqui diz o seguinte, algo muito importante, em Apocalipse 14, versículo 4, diz assim: esses são os que não contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vai. Foram resgatados dentre os homens com primícia e oferecidos a Deus e o Cordeiro. Você nota algo muito importante? Primeiro diz que eles não foram contaminados com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro. Eles acompanham o Senhor Jesus Cristo porque eles ouviram a voz de Cristo. No comentário de Apocalipse, diz o seguinte, da Igreja Adventista, diz a seguinte palavra: são os que não estão contaminados com mulheres. Nas Escrituras, uma mulher é símbolo de uma igreja, e uma mulher virtuosa representa uma igreja pura. Uma mulher corrupta, uma igreja apostata. Pois uma característica deste grupo é que no tempo de sua libertação não estão contaminados, não estão relacionados com as igrejas corrompidas da terra. Eles não estarão mais junto com as igrejas. Todo sincero e verdadeiro cristão, todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, não estarão mais congregando dentro do sistema religioso. Ele estará apenas seguindo o Cordeiro. Alguém poderá dizer: não, mas não diz que nós devemos estar congregando? Sim. E quando eu estou na minha casa com minha família, estudando a palavra de Deus, estou congregando. Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei com ele. Quando a igreja está cheia, com o mundo dentro dela, Cristo está dentro dela? Não. Jesus não estava dentro do templo judaico, pois o próprio Jesus disse: fizeste da casa do meu pai um covil de salteadores. Jesus teve que chicotear os mestres religiosos, os cambistas, que estavam corrompendo a fé judaica. Se naquela época a igreja judaica tinha se corrompido e Deus já não estava mais lá dentro, porque as suas ações não aceitaram o próprio Criador, não aceitaram o Filho de Deus, então o próprio Jesus disse que eles tinham por pai o diabo, São João 8,44, que era mentiroso e nunca se afirmou na verdade. Então a mesma coisa hoje, o diabo está dominando, está dentro das congregações religiosas, enganando as pessoas, porque a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. E não é de admirar que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E os mestres religiosos em ministros de justiça. Então dá para entender que a verdade bíblica deve ser estudada para que você não esteja enganado. Porque na boca desse grupo de pessoas dos últimos dias, que estarão esperando a volta do Senhor Jesus, não se achou mentira em sua boca.
sou irrepreensível. Não achou engano. Por que não achou engano em sua boca? Porque foram as Escrituras que estudar. Eles não deram ouvido à voz dos homens, eles não seguiam as denominações religiosas, mas foram para a Bíblia Sagrada. Porque no livro de Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi na Bíblia que esse grupo de pessoas encontrou a verdade. Eles não estão seguindo placa denominacional. Por quê? Cada denominação religiosa tem um credo, um ensinamento. Aceita parte da Bíblia e nega a restante da Bíblia. Todas elas, amigo e irmão. Não adianta você bater no seu peito, não, a minha congregação é a congregação do Senhor e aqui tem toda a verdade. Mentira. Qualquer denominação, se você passar pela escrutina das Escrituras Sagradas, pela verdade que está dentro da Bíblia, você vai encontrar falta em todas as denominações religiosas. Por isso, na boca desse grupo de pessoas, não achou engano e nem mentira em suas bocas. Porque, primeiro, eles ouviram a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, eles fizeram uma grande declaração. Está no Apocalipse 18, verso 2. Eles disseram assim, clamou em alta voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônio, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra. E os mercadores da terra se enriqueceram com excesso do seu luxo. E ouvi outra voz que dizia do céu: meu povo, sai do seu meio, para que não participe dos seus pecados e não tenha parte em suas pragas. Talvez você queira ficar dentro da sua denominação religiosa, porque você a ama, você gosta. E eu quero dizer para você, meu querido amigo e irmão, recebereis as pragas. Porque a ordem do Senhor é para sair de dentro delas. Faça da tua casa a casa de Deus. Faça do teu lar, da tua família, um lugar para adoração ao Deus eterno. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, ali estarei com eles. E milhares têm ido para a igreja, mas têm perdido sua família. É tempo de nós salvar a nossa família. Diz que aquele que não cuida do seu é infiel e pior do que o incrédulo. Então é chegado o momento de você trabalhar pelo teu lar. Trabalhar pela tua casa, pela tua esposa, a esposa trabalhar pelo seu marido, o pai trabalhar pelos filhos, os filhos trabalhar pelos pais. É chegado o momento, não mais dentro de uma denominação religiosa, mas o teu lar seja a casa de Deus. Tire dentro das suas casas tudo aquilo que atrapalha uma íntima comunhão com Cristo. Tira os ídolos que estão dentro do teu lar e convida Jesus para entrar. Pois o próprio Jesus Cristo, ele diz o seguinte: no Evangelho de João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você está ouvindo a voz de Cristo? Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus? Ele está te mandando sair de dentro dela, porque ela tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e detestável. Presta atenção no que estou dizendo, amigo e irmão. Por isso diz no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 4, o 8 e o 16, diz assim: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai diante dela e elas o seguem, porque reconhece sua voz. Elas o seguem, o Senhor Jesus. Então, esse grupo de crente, de cristão, que ouve a voz de Deus, eles não seguem uma placa doutrinária de uma igreja. Eles seguem a palavra de Deus. Eles obedecem os mandamentos do Senhor. Eles se atentam aos ensinos de Cristo, porque em Apocalipse 14, versículo 12, diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. Então eles obedecem todos os mandamentos, estatutos e preceitos,
já que as religiões negam mandamento, negam estatuto e negam os preceitos. Então, esse grupo de pessoas que estará no Monte Sião com o Cordeiro são os únicos que foi comprado da terra porque obedece às instruções do Senhor. E diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 3, verso 23, acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado entre o povo. Todos que não der ouvido à voz do Senhor, que sai dela, povo meu, vai ser exterminado dentro da sua denominação. Querido amigo, as igrejas vão se perder de porteira fechada, com todo o rebanho dentro, com pastor e rebanho, porque deixaram de ouvir a voz do Senhor e estão seguindo o mundo e seus costumes. Quando o Senhor Jesus disse, muito bem claro através do seu servo João, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz que não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o mundo está dentro da igreja, então Deus não está dentro da igreja. A moda está dentro da igreja. As músicas, que eu não chamo de hino, chamo de músicas, que estão sendo tocadas dentro da igreja, não tem nada a ver com as coisas espirituais. São mundanas. Não são espirituais. São algo em que Cristo não faz presença. O Senhor Jesus deixa muito claro isto. E prosseguindo a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse 3, versículo 20, diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer vir para a sua casa, para o teu lar, para estar com tua família. Ele está batendo na porta do teu coração, convidando a entrar-se na sua casa. Ele está se convidando. Mas se você ouvir a sua voz, pare e pense nisso. E diz a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 14. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada um das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Jesus está guiando o seu povo, irmão. Eu fico feliz porque eu tenho visto muita gente que estão congregando em sua casa. Estão buscando ouvir e obedecer à voz do Senhor. Certo dia um senhor ligou para ele: irmão, podia me dar o endereço da sua igreja para que eu pudesse nela congregar? Lhe respondi: meu irmão, a minha igreja é a minha casa. A minha casa é a casa do Senhor. E o meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. Porque as igrejas não ouvem mais a voz do Senhor. Infelizmente. Ainda há os sinceros que estão lá dentro e que nesse momento Deus está chamando. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Quero que você pare e pense nisso. Vou deixar no final desse estudo um vídeo, para que você analise nesse vídeo o que está acontecendo no mundo religioso. E a quem você de fato está seguindo, Cristo ou o homem? Na primeira carta de João, disse: não ama o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. As igrejas têm afastado do Senhor, têm desobedecido sua palavra, têm se associado aos sistemas dos governos, ao sistema do mundo. Mas apenas aqueles que amam a verdade obedecerão e seguirão o Cordeiro para onde quer que ele for. Porque eles ouvem a voz do Cordeiro, ouvem a voz do pastor. Pare e pense nisso. Você está seguindo o Cordeiro de Deus? Você está ouvindo a voz do Senhor? Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas, sou agradecido pela tua bondade e pela tua misericórdia, pelo privilégio que nos concede ouvir e estudar a tua santa palavra. Ah, Senhor, abençoa o teu povo, Pai.
cada irmão e irmã que estão ainda presos em Babilônia. Que o Senhor possa libertá-los, conduzindo-os a ouvir Tua palavra e atender o Teu chamado. Perdoa-nos, ó Senhor, tenhas misericórdia. Nos ensina a ouvir e compreender Tua verdade. Peço nesse momento que salve minha família, Senhor. Meus filhos, meus pais, irmãos e amigos. Ajude, Senhor, que todos os meus familiares, todos aqueles que têm um vínculo comigo, os meus amigos e irmãos, todos que ouvem esse áudio, que possam tomar posição ao Teu lado, Senhor. Salva-nos, nos liberta. Por amor ao Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu Pai somos apenas um.